Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a fascinante civilização maia. Preparem-se para uma viagem no tempo. Pirâmides imponentes, cidades vibrantes e um povo que desvendou os mistérios do tempo e das estrelas. Vamos mergulhar no mundo maia, desvendando seus segredos e entendendo seu impacto na história da humanidade. Apertem os cintos, pois a aventura começa agora. A história dos maias começa muito antes de Cabral chegar ao Brasil. Os primeiros maias se estabeleceram na península de Yucatán, no México, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Enquanto os faraós erguiam pirâmides no Egito, os maias já construíam suas primeiras comunidades. Essas comunidades evoluíram para centros urbanos sofisticados, dando origem a uma das civilizações mais importantes da Mesoamérica. Eles dominavam a agricultura, desenvolveram redes de comércio como a nossa Estrada Real e cultivaram um conhecimento profundo da natureza e do cosmos. Do coração da selva, o Império Maia floresceu, deixando um legado que ecoa até hoje. A religião era a força vital da civilização maia, moldando suas crenças, tradições e até mesmo suas decisões diárias. Ela permeava todos os aspectos de suas vidas, desde o nascimento até a morte e além. No topo da hierarquia divina, tínhamos Itzamina, o Deus Criador, que era reverenciado como o Senhor do céu, da noite e do dia. Ao seu lado estava Ixchel, a deusa da lua e da fertilidade, protetora das mulheres e das crianças. Havia também deuses relacionados à morte, guerra e sacrifícios, como Apush, o deus da morte, e Ekchua, o deus do comércio e da guerra. Os maias acreditavam que, para manter o equilíbrio do cosmos, era necessário oferecer algo precioso em troca: sangue, que era visto como a essência da vida. Sacrifícios podiam envolver desde animais até seres humanos, geralmente prisioneiros de guerra, ou pessoas escolhidas em rituais específicos para apaziguar os deuses. Era uma forma de se conectar com o divino e garantir a continuidade do mundo, acreditando que tais rituais traziam prosperidade e proteção. A religião maia era um complexo sistema de crenças que influenciava todos os aspectos da vida, desde a agricultura até a política. Assim como o carnaval influencia a cultura brasileira, a religião maia era o coração pulsante de sua civilização, moldando sua identidade e seu legado. Em uma época em que a Europa ainda engatinhava na Idade Média, os maias já dominavam técnicas agrícolas avançadas, semelhantes às técnicas indígenas que vemos no Brasil. Eles utilizavam métodos que eram inovadores para a época, mostrando um profundo conhecimento da terra e do clima. O milho era mais do que um simples alimento. Era a base da sua cultura e um símbolo sagrado, como o nosso arroz com feijão. Este grão era central para a vida cotidiana e espiritual dos maias. Em rituais e cerimônias, o milho tinha um papel crucial, representando a vida e a fertilidade. A importância do milho ia além da nutrição, permeando todos os aspectos da sociedade maia. Cultivar em meio à selva não era fácil, mas os maias desenvolveram sistemas de irrigação complexos, que permitiam a agricultura em terrenos desafiadores. Esses sistemas de irrigação eram sofisticados, lembrando a engenhosidade dos nossos quilombos. Eles incluíam canais, diques e reservatórios que garantiam o abastecimento de água durante todo o ano. A habilidade dos maias em gerenciar a água era impressionante, permitindo-lhes cultivar em áreas que de outra forma seriam inóspitas. Canais, diques e reservatórios testemunhavam a engenhosidade desse povo. Essas estruturas eram vitais para a sobrevivência e prosperidade das comunidades maias. Eles também dominavam técnicas de rotação de culturas, garantindo a fertilidade da terra a longo prazo.
Essa prática sustentável ajudava a manter o solo rico em nutrientes. A rotação de culturas era apenas uma das muitas práticas agrícolas que os maias utilizavam para garantir colheitas abundantes e diversificadas. Além do milho, cultivavam feijão, que era uma importante fonte de proteína na dieta maia. Abóbora, cacau, algodão e uma variedade de frutas e temperos também faziam parte de suas plantações, mostrando a diversidade agrícola dos maias. Essa diversidade agrícola era comparável à nossa flora, com uma riqueza de plantas que sustentava a vida e a cultura maia. A variedade de plantas cultivadas pelos maias era impressionante, refletindo um profundo conhecimento botânico e uma conexão íntima com a natureza. Essa fartura permitia que os maias sustentassem uma população crescente e desenvolvessem cidades vibrantes, como as nossas metrópoles. As cidades maias eram centros de comércio, cultura e inovação, pulsando com a vida e a atividade. Enquanto a Europa mergulhava na Idade das Trevas, os maias dominavam um sistema de escrita complexo, os hieróglifos maias. Eles registravam sua história, crenças e conhecimentos em monumentos, estelas e livros sagrados, como nossos escritores registram em seus livros. Decifrar esses hieróglifos foi um desafio para os exploradores e estudiosos, como desvendar os mistérios da nossa floresta amazônica. Os hieróglifos maias são compostos por símbolos fonéticos e ideogramas. Com muito estudo, os pesquisadores conseguiram decifrar grande parte da escrita maia. Através dos hieróglifos, conhecemos suas crenças, rituais, história política e avanços científicos. Seus calendários eram incrivelmente precisos, superando os europeus da época. A escrita maia é um testemunho da genialidade dessa civilização, como Aleijadinho foi um gênio na arte barroca mineira. Se você acha que os telescópios modernos são impressionantes, prepare-se para o conhecimento astronômico dos maias. Sem instrumentos sofisticados, eles mapeavam os movimentos dos astros com precisão, como os antigos navegadores portugueses. Séculos atrás, os maias já sabiam a duração exata do ano solar. Criaram um calendário solar, o Hab, com 365 dias. Também mapearam as fases da Lua, criando um calendário lunar, o Tzolk'in. Registraram os movimentos de Vênus, Marte e outros planetas, prevendo eclipses com precisão. Para os maias, a astronomia era uma forma de se conectar com o divino, assim como os povos indígenas do Brasil se conectam com a natureza. Observatórios como El Caracol permitiam que acompanhassem os movimentos celestes. A civilização maia se organizava em cidades-estados independentes, cada uma com sua própria identidade cultural e política. Cada cidade-estado tinha seu próprio governante, semelhante aos antigos quilombos no Brasil, que também eram comunidades autônomas. No comando de cada cidade-estado estava o Ahau, o rei divino, que era visto como uma figura quase sagrada. O Ahau era considerado um intermediário entre o mundo dos homens e o dos deuses, desempenhando um papel crucial na religião e na política. Sua autoridade era absoluta e geralmente herdada por linhagem familiar, passando de pai para filho. O Ahau tinha a responsabilidade de manter a ordem social, administrar a justiça e liderar cerimônias religiosas. Ele também precisava garantir a prosperidade da cidade-estado e agradar aos deuses através de rituais e oferendas. A nobreza, composta por sacerdotes, guerreiros e altos funcionários, auxiliava o Ahau em suas funções administrativas e religiosas. Os sacerdotes exerciam grande influência política, aconselhando o rei e conduzindo rituais que eram essenciais para a vida espiritual da comunidade. Eles eram responsáveis por interpretar os sinais dos deuses e garantir que as cerimônias fossem realizadas corretamente. Guerras eram frequentemente travadas por disputas territoriais e controle de rotas comerciais, sendo uma parte constante da vida maia. Essas guerras podem ser comparadas às lutas entre os bandeirantes no Brasil,
que também buscavam expandir territórios e controlar recursos. A vida política maia era um jogo complexo de poder, ambição e fé, onde cada decisão poderia influenciar o destino de toda a cidade-estado. Entre 250 d.C. e 900 d.C., a civilização maia viveu seu auge, o período clássico. Cidades majestosas como Tikal, Palenque e Copán floresceram, um esplendor comparável ao ciclo do ouro no Brasil. A arte, arquitetura e conhecimento maia atingiram seu ápice. As cidades-estados formaram alianças e confederações, disputando poder e influência. No final do período clássico, as grandes cidades começaram a ser abandonadas. Populações inteiras migraram, deixando para trás suas casas e templos. As teorias sobre o colapso incluem mudanças climáticas, guerras e doenças. Apesar do mistério, o legado maia segue vivo em suas ruínas e hieróglifos, como a história do Brasil está viva em suas cidades históricas. E assim termina nossa jornada pela civilização maia. Esperamos que vocês tenham se maravilhado com a grandiosidade de suas cidades e a complexidade de sua cultura. Que o legado maia nos inspire a valorizar a diversidade cultural e buscar sempre o conhecimento, assim como valorizamos a nossa história e cultura. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!